Este trabalho trata sobre os professores e envelhecimento, um estudo de representações sociais, desenvolvido por mim, professora doutora Ivone de Oliveira Lima, e as professoras doutoras Miriam, Gislaine, Iraneide, Maria Ubaldina Mestra e Vânia, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, IFMT, Campus Cuiabá e Campus Bela Vista. Por que desenvolver essa pesquisa? O envelhecimento da população humana é um processo considerado um fenômeno mundial. A velhice é considerada como uma experiência heterogênea, ou seja, um ciclo significado, representado e concebido pelos homens. Informações advindas do IBGE 2008 afirma que o Brasil está caminhando rapidamente rumo a um perfil demográfico cada vez mais envelhecido. O IBGE elucida que o índice de envelhecimento aponta para a mudança na estrutura etária da população brasileira. Ou seja, em 2050, o quadro apresenta que para cada 100 crianças de 0 a 14 anos, existirão 172 idosos. Então, o envelhecimento em contexto escolar revela a complexidade de múltiplos fatores. Ainda, a não existência na instituição de um programa educacional que conceda reflexão acerca do envelhecimento em contexto do ensino médio profissionalizante. A escolha da temática deve-se ao fato do objeto ser possivelmente compreendido pela comunidade docente como um processo que, durante o tempo que exerce a sua profissão, este passa por experiências resultantes de transformações biológicas, o provável aumento de doenças, a perda gradativa das funções cognitivas e, com o decorrer do tempo, incide a mudança da dinâmica relacional, profissional e de determinados comportamentos. Isso acontece de uma exasperação nessa fase da vida, devido às peculiaridades da profissão docente, ou seja, algumas partes do corpo começam a sinalizar o envelhecimento. Assim, estudar o envelhecimento na carreira docente é também refletir sobre a nossa vida profissional, uma vez que os participantes do estudo majoritariamente se encontram na mesma faixa etária das autoras. Quanto aos objetivos, o geral é aprender as representações sociais do envelhecimento e de envelhecer na carreira docente de 28 professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, especificamente o Campus Cuiabá. Já os objetivos específicos são caracterizar o perfil de um grupo de docentes quanto às variáveis sociodemográficas, investigar como os professores da pesquisa elaboram as suas representações sobre o envelhecimento na carreira docente, analisar as representações sociais que os participantes das pesquisas fazem sobre o envelhecimento, especialmente aquelas elaboradas no contexto escolar. Como aporte teórico desta pesquisa, nós temos a teoria das representações sociais de Sérgio Moscovici, que nos diz que a representação social é um corpo organizado de conhecimentos e uma das atividades psíquicas, graças aos quais os homens tornam a realidade física e social inteligível, se inserem em um grupo ou relação cotidiana de trocas e liberam os poderes de sua imaginação. Cortelli também nos diz que o ciclo vital, que é a infância, a juventude, idade adulta e velhice, qualificadas como condições significativas que estão arraigadas na idade da vida. Os ciclos evoluem, constroem, organizam e se reorganizam a história individual e também propiciam uma inovação na organização para um maior desenvolvimento do todo indivisível e unitário que constitui o ser humano. Já Coutinho esclarece que todos os fenômenos que emergem do contexto social são assumidos simbolicamente, ou seja, recebem nomes e significados que os avaliam, explicam e lhes dão sentido. Deste modo, a representação social do envelhecer que pertence ao cotidiano social são interpretados desde os mais longínquos tempos, fazendo parte dos aspectos socioculturais e históricos dos idosos de grupos de convivência. Essas acepções, à medida que circulam, transformam-se e assumem formas diferentes de acordo com os modelos que vigoram em uma determinada época e formação social. Ludolf Ortega Xavier explica que se o processo de envelhecimento do professor, por um lado, propicia maturidade, experiência e confiança no trabalho desempenhado, que são elementos centrais e valorizados na prática cotidiana, o corpo físico parece desprender-se do sujeito, abandonando-o gradativamente, repercutindo em sentimentos contraditórios relacionados ao envelhecimento. Já Meleiro esclarece: a profissão do professor é considerada digna, merecendo respeito e consideração pela nobre missão exercida ao transmitir seus conhecimentos aos alunos.
No Brasil, sobreveio um declínio das condições da formação e da prática profissional do professor, ultimamente tão desvalorizado no universo acadêmico, na mídia e na sociedade, e que ser professor é uma das profissões mais estressantes no mundo contemporâneo. O método que nós adotamos trata-se de uma pesquisa de campo tipo exploratório, de cunho qualitativo, ressaltando uma visão psicossociológica sobre o fenômeno estudado. Neste estudo, nós tivemos a participação de 28 professores do Instituto Federal, de ambos os sexos, incluído na faixa etária mínima de 50 anos, que se encontravam em plena atividade docente no ano de 2014. O instrumento de coleta de dados contou com um roteiro de entrevista em profundidade composto de temáticas relacionadas ao envelhecimento e da convivência de envelhecer na carreira docente. As informações que obtidas das entrevistas, depois de transcrita, foram submetidas à análise de conteúdo temática. Os autores deste estudo atuaram como grupo de juízes, trabalhando nas transcrições do material verbal, procurando a obtenção de elementos não visíveis em uma leitura superficial, atentando ir além da leitura simples do real. Em seguida, foi feita uma leitura superficial no material verbal, mas também foram realizadas mais leituras focadas na procura de núcleos de sentido, iniciando-se assim a fase da classificação das temáticas, descrição e interpretação das categorias. Como resultados advindos da análise de conteúdo, foram agrupados em 4 categorias temáticas, que nós apresentaremos logo a seguir. A primeira categoria, identificada como aposentadoria e felicidade, esta encontra-se ancorada em perspectivas promissoras de felicidade e tempo para lazer. Os trechos abaixo ilustram essa categoria. O professor, ele fala que por estar aposentado, ele terá um pouco mais de tempo para sua família, para os amigos, para fazer as coisas que gosta, e ao mesmo tempo ele acredita que precisa preencher esse tempo com alguma atividade e ele não pode parar. O outro já diz que o caminho da felicidade não existe. A felicidade é o caminho. A aposentadoria é essa felicidade, é o caminho. Identifica-se aqui na fala dessa categoria que os professores revelam o significado de envelhecimento e aposentadoria à semelhança de um momento que terão para vivenciar e compartilhar, preferencialmente em contexto familiar e social, as atividades prazerosas. Ou seja, a aposentadoria para esses professores é o momento em que eles estão encontrando a felicidade, sinalizando assim um sentimento em plenitude. Então, Pécora, Ângeles e Paredes, em suas pesquisas com professores da rede de ensino público de Cuiabá sobre o envelhecimento como processo social, afirmam no seu resultado que, no que diz respeito aos aspectos positivos, é possível perceber certa satisfação anunciada pelas educadoras no processo de envelhecimento para essas participantes. Envelhecer é um privilégio, é uma alegria. Na segunda categoria, que está intitulada Adoecimentos e Perdas, nós percebemos que ela retrata as vivências onde os desgastes físico e mental são elementos recorrentes. Os trechos abaixo, nós podemos identificar claramente o que retrata essa categoria. O professor fala que é desfavorável pelo desgaste, pelo organismo sofre, existe um decréscimo naturais do desgaste particular de condicionamento cardiopulmonar, a fadiga natural, mental, o estresse, o tempo que as coisas podem fazer acumular, faz com que ele venha ter certa perda. Outro professor relata que dava aula de manhã, de tarde, de noite, e ficava em pé 3 períodos, não sentia nada. Atualmente, quando ela dá 2 aulas seguidas, chega em casa, tem que ficar com a perna para cima, tem que usar meia elástica, o médico considera isso uma doença profissional e acaba levando uma vida sedentária. Identifica-se nessas falas que os professores pontuam que a saúde do corpo sofre diversos desgastes associados ao processo de envelhecimento, uma vez que a chegada da idade mais avançada possibilita o surgimento de doenças. Então, o idoso é um ser humano que possui um corpo, mas é dotado de alma, espírito, e se esses não forem igualmente cuidados, ficam em desequilíbrio e a doença. Assim, Stulenta e Paz esclarece que cuidar do corpo é um compromisso, pois a saúde no mundo contemporâneo é reconhecida pelo grau de sustentação das habilidades físicas e mentais desenvolvidas no decorrer da vida e importantes para a independência e autonomia. Nessa terceira categoria, identificada como vivências alegres em cenário educacional, nós percebemos que os professores revelam representações de satisfação e vivências satisfatórias na instituição.
Os dissertos abaixo retratam essa categoria. Os professores dizem o seguinte: eu venho para a aula mesmo cansada. A satisfação que eu tenho de saber que tenho meus alunos me esperando, confiam no meu trabalho, gostam do que eu faço, para mim é um reconhecimento incalculável que não tem valor. Outro já disse: eu quero envelhecer como professor. Para mim foi até uma bênção ter voltado para a escola. A minha ideia era envelhecer na escola técnica, na área que sempre trabalhei, e vejo que estou fazendo algo que me dá prazer, me dá satisfação, então eu me sinto bem. Nesses dados, majoritariamente indicam que os participantes elaboraram representações coletivas de prazer, de satisfação. Para eles, o envelhecer na carreira docente e o envelhecer encontram-se intimamente imbricados. Tais resultados sinalizam um sentimento de bem-estar face ao envelhecimento. Então, Paz elucida que o envelhecimento é uma fase do desenvolvimento humano que pode ser vivida em sua plenitude. Já na quarta categoria, intitulada Mudança de Vida e Descanso, nesta última, tornou-se visível por meio de representações positivas de futuro. Nos trechos abaixo, nós podemos identificar essa categoria quando os professores dizem: dedicar-me mais à academia, por exemplo, numa coisa que nunca consegui fazer antes, que é a academia. Isso tem feito com que o meu organismo esteja melhor, até mais do que em alguns anos atrás. Eu tenho um intestino funcionando melhor, uma alimentação mais saudável, consigo fazer movimentos que há 2 anos atrás eu não fazia. Outra já declara: descansar para sair é para não ver a escola, não ver aluno, mas para sair da sala de aula mesmo, até para capacitar, mas para distrair a cabeça, não para buscar conhecimento, eu vejo assim. Nessa categoria, nós percebemos que a mudança do estilo de vida para os professores são pontuadas por algumas atividades que podem transformar o caminho para o envelhecimento e construir, assim, um futuro saudável. Nesse contexto, emerge a qualidade de vida como a essência para a compreensão do processo do envelhecimento, uma vez que torna-se indispensável a relação do idoso consigo, com seu meio, com a sociedade e a cidadania. Frank e Sen destacam que uma das características da qualidade de vida é o viver que é bom e compensador em pelo menos 4 áreas: a social, a afetiva, a profissional e a que se refere à saúde. E que o bem-estar material e econômico nem sempre coincide com o bem-estar subjetivo, com a satisfação com a vida e com a felicidade, pois a opulência social e o consumismo, mesmo em tempos de mercado livre, não significam qualidade de vida. Assim sendo, constatou-se nas vozes dos professores representação de envelhecimento durante o exercício docente. Conclusões e propostas futuras. De acordo com as categorias temáticas apresentadas, depreendeu-se nas falas dos professores, ainda que de forma embrionária, a existência de elementos sinalizadores de uma positiva expectativa para novas oportunidades de empregos, planos para lazer e mais tempo para a prática de atividades físicas. A partir das análises das entrevistas, surgiram elementos textuais profícuos e necessários, nos quais os professores amparam-se para consolidar as relações entre o envelhecimento e prática docente. Essas compreensões se apresentam desmembradas em cenários múltiplos: a escola, a sala de aula, o lar e o ambiente externo. O estudo mostrou que os participantes se deslocam em mundo de sentimentos, desejos e carências circunscrito pela proximidade da aposentadoria. As representações sociais dos professores acerca do envelhecer e envelhecer na carreira docente, com base nos dados, encontram-se ancoradas nas dimensões físico-orgânica, comportamental e psicoafetiva, revelando uma multiplicidade de elementos a serem analisados em profundidade. Então, nesse cenário, emergem representações que circulam, se cruzam e se cristalizam consecutivamente por meio do discurso, do gesto, do encontro, no universo cotidiano dos professores, segundo Moscovici. Considerando todos os aspectos aqui abordados, no que se refere ao envelhecer e envelhecer na carreira docente, que permeiam o universo dos participantes e as formas como estas se apresentam, espera-se que os resultados possam propiciar subsídios para reflexões acerca do envelhecimento em contexto de ensino profissionalizante, com intuito à promoção de diálogos com a comunidade educacional para a manutenção de práticas socializadoras. Portanto, para os participantes, a instituição tem sido locus de satisfação e conquistas pessoais e profissionais. Muito obrigada pela atenção. Segue aqui as referências e me